Senhor Jesus, nesse momento eu estou aqui na Tua presença para falar, ministrar a Tua palavra. Serei breve nessa oração, Senhor, porque o Senhor estava na chuva, né? Então, Senhor, nesse momento, que não seja eu, seja o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que me use para eu falar da Tua palavra. Se o Senhor mudar o meu rumo, é a Sua vontade que prevalece. Amém? Então, nesse momento que a palavra edifique, eu sei que ela edifica, toque no coração de pessoas que estão aqui, que vão precisar ouvir. E depois aquelas que eu vou estar repassando, transmitindo, né, para outras pessoas, em outros lugares, que eu sempre faço. Eu salvo e aí eu edito e eu passo para outras pessoas. Maneira de evangelização. Amém? Vamos lá, galera. Sem mais demoras. Irmãos, eu vou ler 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 1 até o 19. Amém? Vamos lá? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Concupiscências é não viver segundo as suas próprias vontades. A palavra concupiscência tem significado. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glotonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Tudo isso é tudo que é contra Deus, irmão. Tudo isso que eu estou falando são coisas que nós fazemos que satisfaz as nossas vontades, sabe? Bebida, fazer, como se diz, fazer, como é que eu vou explicar essa palavra? Fazer coisas que vão satisfazer a nossa carne. A carne, o que é nada mais? A carne é aquela situação que perdão, irmãos, é aquela situação que você faz umas coisas que vai satisfazer o nosso corpo. Irmão, nosso corpo é um templo vivo do Espírito Santo, e nós devemos cuidar dele. Então não devemos, como acontece muito, são palavras que eu não sei se vai ter problema aí. Sexo. Muita gente acha que eu tô sendo, acha que ele é babaca, isso aí é normal fazer hoje. Não, irmãos. Isso não pode ser, isso não é uma coisa que se deve fazer, tem que ter muito cuidado. Amém? Comecem a avaliar. Por que tem muitas pessoas que são novas e aparece uma consequência chamada filhos? Aí o filho que sofre depois. Aí os pais, às vezes, era só uma diversão e deixa a esposa de lado, vai embora. Aí acontece aquela situação de mulheres solteiras, né? Por quê? Por causa disso. Amém? Amém, galera? Então é isso. Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Por isso que eu falo, isso não é uma besteira não, isso é uma coisa muito séria que eu tô dizendo para vocês. Amém? Vamos continuar? E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolações, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que estão preparados para julgar os vivos e os mortos. Que é o retorno de Jesus. Serão todos julgados. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende
ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um admoeste aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme, eu não vou lembrar a palavra, o significado dela, né, agora, de cabeça. Mas multiforme é tipo assim, como é que eu vou explicar para vocês? Essa multiforme é aquilo, independente da situação, vamos dizer que é o agir de Deus, né? Deus, ele age na nossa vida em determinadas circunstâncias que são situações que a gente tem que estar... Como é que eu vou explicar, galera? É porque eu não lembro. Eu já falei dessa ministração e falei dessa palavra, mas eu não lembro agora o que é de cabeça o significado. Mas eu prometo, galera, eu vou pesquisar de novo, vou olhar nas minhas ministrações que eu fiz e aí eu falo para vocês, beleza? Bom, eu não vou lembrar, galera. É melhor deixa eu relembrar de novo. Numa próxima live eu falo para vocês, amém? Não sei se o pessoal vai estar na próxima live, né? Mas quem me acompanha, eu vou estar falando. Quem me acompanha já deve ter escutado essa palavra. Eu já devo ter falado. Quem está sempre me acompanhando, né? Está sempre comigo nas minhas lives. Eu glorifico a Deus por isso. Obrigado. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos lá? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Isso acontece. Irmãos, as provas, quem procura não fugir da palavra de Deus, são aqueles que independente do que falarem ou zoarem, a pessoa está firme. Fala, tudo bem, respeito. Tudo bem, amém, glória a Deus pela sua vida. E segue, continua fazendo, entendeu? Muita gente desiste porque fica com essa história, não sei o que, estão falando isso, eu vou parar. Fico sem graça, não sei o que. Não, irmãos, não tenha graça. Seja sem graça no sentido de ousadia. Falem da palavra. Se as pessoas zoarem ou falarem alguma coisa, não tem problema. E por esse motivo que eu falo, o Brasil é privilegiado ainda. Há situações que no Brasil estão acontecendo que pessoas estão morrendo por causa do evangelho. Mas isso não se compara muito, não se compara nada com o que está acontecendo lá fora. Lá fora as pessoas estão morrendo por causa do evangelho. Famílias estão sendo destruídas, famílias estão sendo mortas. Por quê? Porque estão falando a palavra de Deus. E quem lê, procura ler a Bíblia e entender, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, pessoas morreram pelo evangelho. Mas morreram sabendo para onde iam. Vocês sabem para onde vocês vão? Se vocês não sabem, rever seus conceitos, procure entender e mudem. Porque se vocês não sabem para onde vocês vão, porque vocês têm alguma coisa que está acontecendo que vocês estão na dúvida. Quem é cristão, irmãos, não tem que ter essa dúvida. Vai sofrer, vai. Porque o sofrimento vai até o final, irmãos. É isso que eu falo, o sofrimento não vai acabar. Vai ser um sofrimento que vai continuar. Até você morrer. Aí se você sofreu e morreu pelo evangelho, não se preocupe. Você vai estar desfrutando já dessa... vai estar desfrutando dessa eternidade. Como eu falo sempre, a representação do ser de Abraão. Um lugar que você vai estar vendo a maravilha que Deus vai dar ainda mais quando Ele voltar. Você vai estar vivendo isso. Agora, quem não
quem não está assim e morreu, já vai estar sentindo um pouquinho, já vai estar sentindo a dor do sofrimento eterno, em que a sua dor jamais será cessada. Isso é o inferno. Amém? Continuando. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais e alegrais. É quando ele voltar. Você sofreu? Glória a Deus. Se ele voltar, você está aqui ainda, você vai estar com ele. Porque a palavra não dá uma certeza sobre isso. Que é o arrebatamento. Se nós vamos ter... Se o arrebatamento vai ser quando ele voltar, ou se a gente vai ser arrebatado antes. Isso são todos detalhes, mas isso não importa isso com isso. Continue vivendo como se ele voltasse hoje, porque ele vai voltar. Ou melhor, ele já voltou. Eu falo sempre eu não falo no futuro, eu falo no presente. Ele já voltou. É estranho falar, mas nós já estamos vivendo essa volta dele. Mas quando ele voltar definitivo mesmo, no momento que ele voltar definitivo, que isso está às portas já, aí, irmãos, vai ser maravilhoso. Amém? Para aqueles que não se desviaram da palavra de Deus. Para aqueles que amaram o seu inimigo. Perdoa-os, não sabem o que fazem. Então, é exatamente isso. Entendeu? Não é assim, eu perdoei. Deixa eu seguir meu caminho. Não, é perdoar e voltar a ter um relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Que nem na última ministração que eu fiz, eu falei sobre isso. E eu procuro sempre reforçar, irmãos. Se você não amar seu inimigo e voltar a ter relacionamento, no grande dia você vai ver ele. E aí você vai falar, poxa, esse cara tá aqui. Ele me fez mal, então ele vai se lascar. Aí o que vai acontecer? É mais fácil ele se lascar e você também. Vocês dois vão se lascar. Porque você não perdoou ele. Não vou ter relacionamento. Deus conhece o coração. Quando você falar que você foi uma pessoa fervorosa, estava na igreja, viveu o evangelho conscientemente, maneira da pessoa dizer, viva o evangelho, tipo assim, eu ajudei pessoas, eu fiz isso, fiz aquilo. Obra não salva, o que salva é você amar o seu inimigo. Isso é o que salva. É arrependimento, essa é a palavra. E o arrependimento no pecado. Cometeu o pecado? Não cometa o mesmo pecado. Mude. Amém? Vamos continuar? Se pelo nome de Cristo sois vituperados. Espera um pouquinho, deixa eu ver um negócio aqui, galera. Vou ler de novo o versículo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu não vou lembrar também essa palavra, vituperados, mas pelo que está aqui, é tipo uma bem-aventuroso, você ser fervoroso, constante, entendeu? Você ter um coração tranquilo, mesmo nas aflições, está com o coração repousado, sabendo que eu estou nessa situação, mas eu tenho Cristo que está comigo, eu tenho Cristo que habita em mim, e eu sei que Ele vai me confortar, como Ele já está me confortando. Quem está falando de alguma está sendo confortado, para estar falando com tranquilidade das coisas, independente das piores situações que esteja passando. Nós temos alguém que está conosco, temos um Consolador que nos acolhe, isso é isso que é a verdade. Amém, galera? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como o que se estremete em negócios alheios, negócios errados, né? Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É a desobediência, irmãos. A gente tem que obedecer. E quando eu falo obedecer, é o que eu coloquei até no título, é o temor. Esse temor não é medo, é reverência, sabendo que em determinadas situações que você vai fazer algum ato, é algo que não é correto, não é lícito, não convém fazer. Por quê? Porque você vai se sentir incomodado, porque a Espírito Santo vai te incomodar. Quem não tem o Espírito Santo, de alguma forma, é incomodado, que alguém vai falar alguma coisa e você vai ficar reflexivo. E que ainda não é o Espírito Santo que está em você, mas é que a pessoa falou, você vai ficar pensativo. E aí, se você aceitar e ver essa mudança e perceber que tem coisa errada mesmo, o Espírito Santo vai falar, agora sim, filho, agora eu vou adentrar no seu coração. Amém? Então, assim que funciona para quem tem o Espírito Santo, para quem não tem. Para quem não tem, são pessoas que são usadas, a pessoa vai ficar pensativa. E aí o Espírito Santo, de alguma forma, ele vai estar agindo, só que ele não vai estar em você ainda. Ele vai estar agindo para que você aceite que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ele vai trazer o conforto e vai te dar a salvação. Ou melhor, ele já te deu a salvação. Nós já somos salvos pela graça. Mas muita gente usa esse termo e fala assim, vou fazer o que quiser, no final tá tudo certo. Não. Você é salvo pela graça, só que você tem que viver essa graça. Como ele viveu. Ele era humano, Cristo. Ele era Deus, mas era humano. Ele viveu e sofreu. Então nós vamos ter esse sofrimento. Isso faz parte da atitude de um cristão. Amém? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, vou ler novamente, é o último versículo. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Bom, galera, eu vou só guardar a Bíblia, porque eu já vou deixar tudo no esquema, que se começar a garoar ou começar a cair chuva, né? Eu já tenho para me agilizar, amém? Agora eu vou falar pontos importantes aqui, que eu sempre falo para vocês. E aí, terminando, nós vamos embora. Vamos descer e eu vou tentar continuar lá, que eu vou fazer alguma coisinha para levar para a igreja, amém? Pera aí, galera, que o irmão já volta aqui. Voltei, povo de Deus. Agora eu vou abaixar um pouco o som, porque a galera não respondeu. Eu preciso saber se vocês estão me escutando. E eu vou perguntar outra coisa. Galera, eu sei que aqui, nesse aplicativo, existe um sistema que é feito, que o que eu tô falando, ele aparece legenda. Se alguém souber, me dá uma orientada, galera. Porque como o pessoal não tá respondendo, se o som tá atrapalhando ou não, então pode ser que o som fique alto. Aí eu tenho que tentar fazer isso. Amém? Aqui no aplicativo, que eu acho que dá pra fazer, eu já vi o pessoal fazer. Mas eu vou baixar um pouco, tá? Vou baixar um pouquinho.
Eu vou deixar assim, galera. Vamos lá? Vamos agilizar porque o tempo é curto. Vamos nessa. Vamos lá? Aqui a primeira coisa que eu vou falar, irmãos, é o seguinte. Esse texto que está em 1 Pedro, do capítulo 4, do 1 ao 9, aqui, o que Pedro está falando pra gente, amém? Nessa passagem. Aqui ele está falando com referência o que está sendo focado aqui, irmãos. Primeiramente está sendo focado o quê? A atitude do cristão diante do sofrimento, amém? E também o que? A importância da vida santa que antecede o fim de todas as coisas. Então, somos santos? Não somos. Nós somos chamados à santidade, mas nós temos que viver essa santidade. Como? Lendo a Bíblia, entendendo a palavra e vivendo ela no seu dia a dia, como pequenos cristos, cristão. Então aqui é o que? É o que está no título, é o mentor, é o temor, entendeu? Tenham temor em tudo que vocês vão fazer e peçam direção do Espírito Santo através da oração, que é o fundamental, que a oração é o coração da nossa vida, é o coração que nos dá vida, é o coração que nos guia, entendeu? E nós vamos começar a ter o quê? O relacionamento com Jesus. Um relacionamento tem que ser constante. Amém? Isso é uma coisa constante. Então esses versículos que eu li para vocês agora, eles vão estar falando dentro desses termos, dessa situação que eu falei agora para vocês. Amém? Então vamos lá. Continuando. Vamos lá primeiro. Primeira coisa, irmãos. Do capítulo primeira coisa. Do versículo 1 até o 11, o que vai ser falado aqui? É a questão que vai chegar um ponto, irmãos, que o pecado será cessado. Entendeu? Naqueles que vivem segundo os ensinamentos das Escrituras. Segundo o ensinamento que está na Bíblia hoje. Amém? E que aqui, um ponto importante aqui, que vai entrar dentro desses versículos. O versículo 1 e o versículo 2, o que ele vai falar? É o sofrimento de Cristo como exemplo. Amém? Em que Pedro, ele usa o sofrimento de Cristo com relação à carne como um modelo para nós cristãos. Jesus, ele era humano? Ele era humano. Ele era Deus? Ele era Deus. Só que ele viveu como humano e ele sofreu. Aquele sofrimento, muita gente não consegue entender, mas ele era Deus, por que ele teve que sofrer? Ele sofreu porque fazia parte do propósito, sabendo que nós vamos ter que, não é que a gente vai ter que sofrer, nós temos que suportar o processo. O processo da vida cristã não é fácil, as lutas são grandes, amém? Então nós temos que entender isso, e temos que ser fiéis. Por isso que eu falo da questão da oração. A oração é importante para a gente estar sempre orando. Porque cada vez que a gente ora, mais Jesus se aproxima da gente. E ele vai nos guiar para que a gente suporte esses sofrimentos, entendeu? Os apóstolos suportaram os sofrimentos. Eram fervorosos? Eram. O exemplo que eu sempre falo é Pedro. O exemplo que eu sempre falo, irmãos, é o exemplo de Paulo. Paulo, ele era perseguidor e ele se tornou perseguido. Mas ele falou, tua graça me basta. Eu vou suportar até o final. Porque eu sabia são as consequências que eu tive. Mas eu sou fiel porque o Senhor está comigo. O Senhor está sempre me ajudando. Está sempre me confortando. Está sempre me guiando. Está sendo meu refúgio. Está sendo meu consolador. E o que o cristão tem que ter isso no coração. O exemplo de Paulo que eu sempre falo. Amém? Continuando. Continuando dentro desse versículo 1 até o 11, em que eu citei o versículo 1 e o 2 como exemplo, tá? Que eu falei agora. Então o que acontece? Da mesma forma, irmãos, que Cristo sofreu e ele morreu para vencer o pecado, nós cristãos, irmãos, devemos também ter essa mentalidade de que nós vamos sofrer também. Porque aquele que vive o evangelho fervoroso e ele traz confronto com relação a outras pessoas,
está no caminho certo, porque o confronto ele é necessário para nos fortalecer, ele é necessário para mostrar que as pessoas estão refletindo, você não está agredindo, você está confrontando, entendeu? É um confronto. Jesus ele confrontava os fariseus direto, os sacerdotes, os saduceus, os doutores da lei, né, daquela época. Para quê? Para que eles entendessem que o caminho que eles estavam fazendo estava errado. Conheciam a palavra, mas estavam deturpando, mudando a palavra. E a palavra não pode ser mudada uma vírgula. Amém? Não pode ser mudado. Então é o confronto, né? Entendeu? Então é uma luta constante contra o pecado, irmãos. Só de pensar, nós já estamos pecando. Então, por isso que existe a questão da palavra que eu falo, vigiar, vigie. Ore e pede, Senhor, me guie quando essas situações começarem a acontecer, quando eu começar a desviar, quando eu começar a ter esses pensamentos. Repreendo em nome de Jesus, assim, eu repreendo em nome de Jesus. O Senhor está comigo, isso não condiz comigo, entendeu? Então façam isso, amém? Que mais, irmãos? Outro ponto importante. Jesus, quando ele começou a passar o sofrimento para chegar até a cruz e ser crucificado, ele sofreu, entendeu? A questão da carne em Jesus, que Jesus era humano, a parte humana dele estava sofrendo, mas ele tinha Deus do lado dele sempre. Amém, irmãos? E aí essa questão, literalmente, é a causa da fé. É essa fé que nós devemos ter. Jesus, ele era humano, ele era Deus, ele é Deus, ele é Deus. Mas ele, como humano, é uma maneira que ele estava aguentando esse sofrimento, confiando no Senhor. É a fé que eu jogo para a gente hoje, que somos filhos de Deus, então nós também podemos aguentar esse sofrimento, essas dificuldades que nós vamos ter para estar falando da palavra dele, que é difícil, muitos até ignoram, deixem de ignorar, mas não deixem de falar da palavra dele, entendeu? Confiem, tenham fé que Jesus vai estar contigo, independente da situação. E aí, por causa disso, o inimigo, o que o inimigo vai fazer muitas vezes? Ele vai pegar e vai usar situações ou pessoas para fazer você se desviar do foco, para fazer você parar, porque quando ele vê que a gente tá prosseguindo, que o alvo é Cristo, estão prosseguindo, e pessoas estão sendo mudadas, Satanás, ele não vai querer isso. Então ele vai agir, vai usar várias situações que foi até pregado numa série que teve, batalha espiritual. É uma batalha espiritual que não vai acabar. Amém? Que isso que eu falei tem a ver na questão contra coisas que são contra a palavra de Deus. Por exemplo, a luxúria, a questão das coisas ilícitas que muitas pessoas fazem, entendeu? A questão até a questão do sexo mesmo, entendeu? Nessas situações que as pessoas elas acham normal, as situações com relação à relação sexual, que é normal, posso fazer a qualquer hora. Irmãos, o nosso corpo ele tem que ser separado para o Senhor, no momento certo de fazer isso com uma pessoa certa. Amém? No momento certo. O pessoal vai chamar de careta, deixa eu chamar de careta. Mas sejam firmes, até gente que é cristão acaba acontecendo isso. Infelizmente, pessoas que são cristãs, num certo ponto eu acho normal, aconteceu, paciência. Não, luta contra, irmãos. Porque, como eu falei, muitas famílias são destruídas por causa disso. Essa situação, aí acontece pessoas serem mulheres serem mães solteiras. Entendeu? Há situações que a pessoa assume e fica firme, mas não são todos os casos. Tem muita coisa errada acontecendo aí, pessoas fazendo coisas erradas, por quê? Porque já teve a consequência durante a situação
do ato sexual que seja, entendeu? E outras coisas são ilícitas. Falar da palavra, deturpar a palavra, falar que tal coisa não tem problema, né? Pessoas hoje em dia as pessoas estão querendo mudar a Bíblia, irmãos. Tá tendo muito votações por aí falando assim, quererem mudar, como a Bíblia está escrito, remodelar a Bíblia. E cuidado com essa palavra, remodelar não é mudar a Bíblia, é usar a Bíblia, é fazer Bíblias que tenham uma versão melhor de entendimento, mas que não fujam do foco principal da palavra de Deus. Agora tem gente querendo mudar a Bíblia, mudar as palavras, uma palavra que você muda na Bíblia causa um estrago tremendo, foge totalmente do contexto, entendeu? Não pode ser mudada a Bíblia, ela tem que seguir daquela maneira. Ela pode ser uma Bíblia que tem um entendimento melhor, mas não fugindo da essência da palavra, entenderam? Então isso é o que está sendo falado aqui, a questão para lutar contra isso, entendeu? Lutar contra essa questão de que estão querendo criar uma Bíblia tirando versículos, que isso também está acontecendo. Existe Bíblias, vocês tomam cuidado, mas vejam com cuidado as Bíblias, que tem uma Bíblia que foi escrita, que fala que é uma Bíblia que foi remodelada, em que versículos foram mudados. Então cuidado, fiquem atentos com isso. Por isso, se vocês não conhecem, procure alguém que conhece para orientar. Eu não lembro, é uma Bíblia escrita alguma coisa graça nessa Bíblia. Essa Bíblia não é certa, está errada. Tem coisas erradas nessa Bíblia. Eu não lembro como é que é o nome dessa Bíblia que veio escrita, mas é alguma coisa graça que está na Bíblia, tá bem? E aí sim, sigam segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo vai incomodar vocês, e aí vocês vão seguir segundo os princípios de Deus, segundo a vontade do Senhor. E aí vocês não vão conseguir desviar. Às vezes vai acontecer de você desviar, que pode acontecer, mas vocês são falhos, eu sou falho, pode acontecer isso comigo. Por isso que vocês se esperam, não se esperem na pessoa, se esperem em Cristo. A pessoa tem coisas bom, ótimo. Façam isso, mas fiquem atentos que às vezes a pessoa vai cair e muita gente que vê a pessoa caindo, a pessoa desanima até sair da igreja. Então, foquem em Cristo. As pessoas vão ser um referencial, mas não considere tudo, porque se a pessoa cair, muita gente, por causa disso, desanima e às vezes sai da igreja. Então, o foco é Cristo. Amém? Agora, irmãos, eu vou falar um pouco referente do versículo 3 até o versículo 4 que eu li para vocês. Aqui fala, quer dizer, o abandono é você abandonar os maus hábitos que não condizem com a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai te incomodar para que você não faça. Muita gente acha que é uma situação que aconteceu e é normal. É besteira minha, é uma impressão minha, é uma impressão errada minha, não é errada não. E Deus está te incomodando, então cuidado com isso, amém? O Espírito Santo ele incomoda. Então esse abandono dos maus hábitos são hábitos que não são condizentes com a palavra de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele vai incomodar, pode ter certeza. Isso é um fato, irmãos. Pode ter certeza, ele vai incomodar. Não é cisma de vocês, não. É ele incomodando, pode ter certeza. Até quem não conhece direito, ele incomoda. Beleza? Que mais? Dentro disso que eu falei, que é você abandonar esses maus hábitos, é a questão que eu falei que a palavra falou. A questão da relação às paixões erradas, bebidas e idolatria. Idolatria é o que eu falo, não é só a questão de algo de madeira ou de barro. Idolatria, sabe o que é? É você idolatrar a sua esposa, idolatrar seu marido, você idolatrar um amigo, você idolatrar um irmão da igreja que Deus usa, que não é ele que faz, usa mostrando as coisas corretas e ministrando bem a palavra corretamente, entendeu? Não é isso.
Entendeu? Não é idolatrar. Não devemos idolatrar nada. Uma coisa que acontece muito, irmãos, que eu falo às vezes, quando tem um show aqui que é de uma pessoa que é cristã, um exemplo, Fernandinho, aqui na cidade que eu tô. Se Fernandinho viesse aqui, a cidade ia lotar. Por quê? Não por causa dele, mas não por causa de Cristo, mas por causa dele. O próprio Fernandinho, em uma dos shows dele, ele percebeu e ele parou e falou assim: pessoal, vocês não têm que me adorar. Nós viemos aqui para glorificar a Deus, não, vocês não vieram aqui para me idolatrar. Entenderam? Então é nesse sentido que eu tô falando. A glória é dele, não é nossa. Então cuidado, fiquem vigilantes com isso. Essa questão da idolatria que eu falo, não é só questão de algo que é de barro ou algo que é de madeira, que não tem vida, entendeu? O nosso intercessor é Jesus Cristo. Por isso que quando ele morre na cruz, o véu é rasgado de fora a fora e nós temos acesso direto com ele. Não tem mais culpa. Nós podemos falar com ele. Então essas coisas não vão edificar. E as pessoas não vão edificar. As pessoas, é o Espírito Santo que vai usar as pessoas para que a gente seja edificado. Nunca é a pessoa, é o Espírito Santo que usa a pessoa. Como o Espírito Santo me usa. Eu só falo, sou pecador, mas ele me usa para quando fazer as coisas corretas e para que as pessoas entendam que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida e devemos focar nele, viver nosso dia para ele, em tudo que nós estamos fazendo. Aproveitar as oportunidades para quando tiver um momento certo e ele vai te mostrar, alguém precisar, e Jesus ele vai fazer a situação para que você esteja no meio dessa situação. E aí fala, agora filho, eu te coloquei aqui para você falar de mim. Aí você vai falar. E isso vai edificar, vai fazer a pessoa ficar forte. Não porque você fez, porque o Espírito Santo te conduziu a você fazer isso. É ele que conduz em tudo que nós estamos fazendo. Tudo é ele que conduz, o Espírito Santo, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Então, terminando essa parte desses versículos até o 4, é o 3 e o 4, aqui, Pedro, o que ele está falando? Ele está falando da questão de nós devemos ser espelhos de Cristo. Irmãos, tudo que você for fazer, façam pensando assim, poxa, se eu fazer isso, será que Jesus vai se agradar? Pensem assim, Jesus, ele tá com você constantemente, ele está com você direto. Você vai fazer alguma coisa, primeiro ele vai te incomodar. Segundo, aí você pensa assim, será que Jesus vai gostar que eu faço isso? Ou ele me falando, filho, será que isso aí eu vou gostar? Então, sigam por esse caminho. Amém? Bom, o versículo 5 e 6, agora ele vai entrar na questão do julgamento. E esse julgamento é quando ele voltar e a gente pregar o evangelho. Amém? Que é falado aqui. Aqui é o que acontece, muitos zombam ou fazem calúnia contra os cristãos. Entendeu? E isso acontece muito. E aí, muitos, quando acontece isso aqui, as pessoas ficam com receio, ficam chateadas e se afastam. Irmãos, aí você tem que fazer mais. Se isso está acontecendo, estão zoando, estão falando isso, é porque eles estão incomodados de alguma forma. Então eles vão fazer isso. E Satanás quer que você pegue e você se afaste. Quando Satanás vê que você está seguindo o foco em Cristo, ele vai querer fazer alguma coisa, ele vai causar essas calúnias, pessoas zoando com você, que ainda é fraco. Isso não é perseguição. Lá fora é perseguição. E quem fazer isso e tá no foco, as pessoas vão chegar e vão matar você, vão matar sua família, se você não parar de fazer isso. Então, a perseguição não chegou aqui ainda não, mas da próxima vai acontecer isso e ela vai chegar aqui. Somos privilegiados. Em que
Quem se incomodar de sair e viver do jeito que quer, vai ser cobrado no final. No julgamento, irmãos, ruins e bons vão estar frente a frente com ele. E quem se desviou e não quis voltar, porque ficou chateado, não sei o quê, infelizmente o seu destino vai ser o quê? O inferno. Porque você não foi fervoroso, você não continuou, você não parou. Você parou, você não continuou. Irmãos, zoar, falar e vão falar, irmãos, não tem jeito. O cristão, eles falam. E vai ser constante, isso é direto. Mas como eu disse, somos privilegiados, por enquanto. E aí quando acontecer isso aqui, aí vai ser a questão de separar o joio do trigo. O joio e o trigo são exatamente, praticamente igual, a diferença é pouca. Aí nesse momento, quando acontecer essa perseguição que acontecer de pessoas morrerem ou matarem sua família, se você não mudar, ou fazer alguma coisa com sua esposa ou com seus filhos, pois é, aí vai ser o momento de saber se você vai aguentar e você é cristão mesmo, aí vai ser a hora de separar o joio do trigo. Quem aguentar, sabe que no final, esse sofrimento, isso que ele presenciou, vai ter um fim. E aí não haverá mais esse sofrimento. É difícil, muito difícil, mas, irmãos, não tem outra saída. Jesus mesmo, quando ele estava no Getsemane, o que ele fala? Pai, o que ele fala? Senhor, se for possível, me passa de mim esse cálice, porque ele sabia o sofrimento que ele ia passar. Mas o que ele fala depois? Mas que se faça não a minha, mas a sua vontade. Deixa a vontade de Deus prevalecer sempre. Mesmo sendo sofrimento para vocês, deixe. Porque lá na frente vocês vão dizer, poxa, eu passei por isso, foi doloroso, mas hoje eu entendi. Eu precisei passar por esse processo. E a questão do evangelho, o que é? Pregar o evangelho, falar do evangelho, irmãos, aonde nós estivermos. Entendeu? Em que mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só através dele nós conseguiremos ter, no final, essa salvação, essa eternidade. Isso é uma coisa louca da gente pensar. Isso é a fé. É a fé das coisas que não se vê, mas que se creiam. Não só questão de você ter uma situação que você está lutando e não consegue, mas ele vai te honrar. Se você viver o evangelho dele. E aí ele vai te honrar no momento e no tempo dele. Amém? Então aqueles que viveram o evangelho sabendo para onde iam, tiveram essa fé que eles sabiam que ao abrir os olhos estariam com o Senhor, aguardando a volta dele em algum lugar, no caso o Senhor de Abraão, já tendo esse regozijo um pouco. É difícil a gente pensar isso, mas isso é a fé, temos que acreditar, irmãos. É a fé das coisas que não se vê, mas se creem. Entendam isso. Então que a nossa vida seja uma vida pautada no Espírito Santo, vivendo pelo Espírito, deixando o Espírito Santo ser nosso guia. Ele tem que nos guiar. Não façam as coisas segundo as suas vontades, porque as coisas não vão dar certo, vai sair tudo errado. E vocês não vão ficar nesse ciclo vicioso. Só vão mudar quando vocês deixarem. Filho, vai continuar? Até quando você vai continuar? Aí o filho tem que entender. É verdade, senhor. Agora sim, você está seguindo segundo o que eu vou te orientar. É isso, ele é o nosso guia, não tem jeito, irmãos. Não tem outra saída. Ele que vai nos guiar em tudo que nós fazemos, tudo. Se nós pegamos e ele chega e ele faz isso, ele incomoda, fala, filho, não faça isso, tá errado. Você faz, aí você vai ter consequência. E se continuar, vai ter consequência, vai continuar a consequência. No final, qual é a consequência pior? É você ser julgado e ele fala que não te conhece e você ir pro inferno. Simplesmente isso. Não tô metendo medo, galera, mas é a verdade. É o temor, não é medo.
Bom, agora eu vou falar referente ao versículo 7 até o 11 que eu li para vocês, amém? Aqui são o quê? São as práticas que nós devemos ter, lendo, conhecendo a palavra, entendendo e transformando isso, usar no seu dia a dia, nos momentos e na hora certa. Vivam normalmente a vida de vocês, entendeu? Mas sempre aproveitando as oportunidades que Jesus vai te dar, sempre sendo o espelho de Cristo em tudo que você fazer. Tudo que as pessoas fazem, que falam assim, é normal fazer isso? Não é normal, é errado, não façam. Aí as pessoas vão começar a ver, poxa, eu faço isso, o cara não faz, por quê? Porque eu tenho um Deus, um Jesus Cristo, que ele morreu por mim, e ele quer que eu não faça coisas erradas. E isso é errado, eu não vou fazer. Amém? Então aqui, nessa questão, nós temos que ter o quê? Temos que ser sóbrios e sermos vigilantes. 24 horas. A vigilância é 24 horas, irmãos. Porque se a gente dá um descuido e a gente abre uma brecha, Satanás entra. E aí ele faz o estrago. Ele faz um estrago que vocês nem imaginam. Então, fiquem vigilantes para que isso aconteça. Pode acontecer de você de algumas situações você cair, que você é falho e eu também sou falho. Eu falho também. Eu acabo falhando também. Aí eu peço perdão pro Senhor e eu falo, Senhor, não vou fazer de novo. E isso é o arrependimento. Aí você não cometeu o mesmo erro. Aí você prossegue. E assim vai. Amém? E aí, dentro disso, dessas práticas que nós devemos ter, eu vou citar algumas, que alguns versículos falam. Versículo 8, por exemplo, a questão do amor, né? E que o amor, ele é o quê? É o amor que você tem que ter o mesmo amor de Cristo, que amar o amor é os seus inimigos. Amém? É o significado do quê? Do perdoar, do perdão, irmão. O perdão é a coisa mais difícil que nós temos. Mas perdoar o inimigo é a coisa fundamental que nós temos que fazer. Aí nós vamos estar vivendo esse amor. Em que Deus, ele é amor. Mas a justiça dele não vai tardar se você não perdoar o seu inimigo e não voltar a ter todos os tipos de relacionamento. Simples. E eu vou bater nessa tecla sempre. Outra questão. A hospitalidade. Você ser uma pessoa que procura ser gentil com as pessoas. Procurar dar uma mão para a pessoa quando precisar. Às vezes até a pessoa que você não conhece, você tá vendo que a pessoa tá precisando de alguma coisa, chega nela, ajuda, entendeu? Que é o que é falado do versículo 9, entendeu? É receber as pessoas com prazer e sem murmuração. Recebam. É pessoas que não são na igreja, recebam eles na igreja, acolham. A paz esteja convosco em Cristo Jesus. É essa paz, o acolhimento. Amém? Sem murmurar. Trabalhe na vida da pessoa, a pessoa mudar, a pessoa vai ver uma coisa diferente em você. E é o Espírito Santo, é o amor de Deus, que foi representado em Jesus Cristo morrendo na cruz. Amém? E agora, do versículo 12 até o 19 que eu li para vocês, é o que? É a aprovação e a glória de Deus. Seremos aprovados. No dia do julgamento seremos aprovados ou seremos reprovados. E aí quem for reprovado, no dia, a consciência vai pesar e vai perceber, poxa, me lasquei, agora não tem mais jeito. Agora, por mais que você tenta aliviar o sofrimento, ele não vai ter fim mais. Porque você negou Cristo e você não fez o que tinha que ser feito. Amém? É exatamente isso. Amém, pessoal? Então, dentro desses versículos do 12 até o 19, que eu falei agora um pouco, que mais que eu quero comentar com vocês? Por exemplo, a questão de estranhar o sofrimento, que é o que é falado no versículo 12, e que aqui o autor, ele fala que os cristãos não devem ficar surpresos com as provas ardentes, as perseguições, é o que eu falei.
as perseguições e, e serem firmes, fervorosos, porque as pessoas vão estranhar, entendeu? A vida cristã, quem vê a vida cristã fala assim, poxa, o cara tem que passar esse sofrimento, o cara tem que passar por isso para ser um cristão, para seguir Cristo tem que passar por isso. Infelizmente as pessoas vão estranhar, irmãos. É um fato, as pessoas elas vão estranhar, vão começar a estranhar, e estranho, porque poxa, cara, eu vou ter que morrer por aquele que me fez mal, mal inimigo. Quem não entende, no final infelizmente vai entender, só que não dá mais tempo de consertar o erro. Você já está julgado e já foi condenado. Igual, é o que eu falei, como eu disse antes, não toma ninguém para o inferno. A palavra está falando isso. Se você não viver segundo o evangelho, segundo as palavras que são de Jesus, de Deus, não tem jeito. Eu já falei, o sofrimento faz parte. Entendeu? Você vai ter momentos de alegria? Vai ter. Mas o sofrimento, ele caminha junto. É a alegria e o sofrimento junto. Entendeu? Por isso que ele é o Consolador. Ele vai nos consolar na hora das dificuldades. Só que a gente tem que se voltar para ele. E aí nessa dificuldade que você venceu, você vai testemunhar para que as pessoas fiquem firmes também. E se voltem para esse Cristo que é o nosso Salvador. Amém? Vamos lá, que mais, galera? Então, aqui, para finalizar... Espera aí, galera. Aqui, ó, que mais, galera? Agora, dentro desse versículo até o 19, que é o final do texto, aqui, o versículo 13 e 14, o que ele vai mostrar? É a questão de, em vez da gente ter esse desespero, a gente se regozijar, pois os sofrimentos, é assim, o versículo 13 e o versículo 14, eles mostram o seguinte: vamos nos regozijar nos nossos sofrimentos, porque são provações que ele dá, são propósitos que ele tem para a nossa vida, são fortalecimentos para que você consiga vencer as dificuldades. Jesus, ele era Deus, não era? Mas ele não aguentou o sofrimento. No final, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Então nós também vamos ressuscitar no final e vamos ressuscitar nessas lutas. É uma luta? Entendeu? É isso que eu tô falando. Então temos que ter isso no coração, temos que nos fortalecer. É o que eu vou falar para você, irmão. Você que mandou essa mensagem para mim, restauração e pedir libertação de Acácio Santos. Sim, eu vou colocar em oração, eu vou pegar o nome aqui e vou deixar anotado para mim orar, que eu também oro. Só que a pessoa tem que ter atitude. Se você tá perto dessa pessoa, continue fazendo. Às vezes a pessoa não vai entender, entendeu? Mas insista, continue. Não seja chato, mas continue nos momentos poder ajudar e confortando ele. Amém? Faça isso. Amém, irmão? Wesley, tá bom? Então continue assim, porque é assim, a questão sentimental que você falou aí, é o que você tem que fazer, o quê? Ajoelhar, orar constantemente. Tira um momento do dia para você orar, não importa se tiver, tira um momento e tenha uma conversa com Deus, todos os dias. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar, o agir de Deus, ele vai agir na sua vida, irmão, pode ter certeza, você verá a transformação, mas ore e sabe esperar. Ele está trabalhando, ele quer mudar alguma coisa na sua vida, então fique firme. E a questão dessa pessoa, de libertação, Deus vai agir e vai haver essa libertação, mas confie, entendeu? E na hora das dificuldades desse irmão aí, chegue próximo dele, ajude, entendeu? Conforte, porque Jesus é o nosso consolador. Haja como Jesus agiu, seja o consolador dessa pessoa e se aproxime dela, ajude de alguma forma, oriente ela e deixa Deus trabalhar, porque quem vai agir é o Espírito Santo.
É isso que eu falo. Amém? Quem vai agir vai ser o próprio Espírito Santo. Beleza, irmão? Wesley? Beleza, irmão? Receba isso de coração. Beleza? Espera um pouquinho, galera. Eu vou só anotar esse pedido do irmão para eu estar colocando nas orações. Irmão, pelo que eu entendi, eu não sei se é a sua esposa ou se é alguém que tá com algum problema de relacionamento em família, de esposa, entendeu? Eu acho que é isso, né? Eu tô colocando como sendo restauração de família. Amém? Só me confirma. É a restauração de casamento? Com relação a essa pessoa com alguém? Ou é você e essa pessoa? Você poder me falar só para me entender. Coloquei como restauração de família, né? Aqui. Wesley. Eu tô como restauração de casamento. Só me confirma se é isso, tá? Que já já eu vou estar encerrando aqui. Vamos lá, continuando, galera. Dentro dessa questão ainda, do versículo 13 e 14, que é o referente ao regozijar de sofrimento, como Jesus se regozijou porque o sofrimento foi necessário, porque ele ressuscitou, e você vai ressuscitar. Amém também, se você viver o foco em Cristo. Amém. É a alegria que nós devemos ter dessa revelação de Cristo, irmãos, que sofreu por amor e através desse sofrimento, hoje, ele nos deixou um presente, que é o Espírito Santo, que ele repousa sobre nós, irmãos. Ele traz o quê? Consolo e ele sustenta as nossas provações. Então, o Espírito Santo, hoje, é ele que nos conforta na hora que ninguém mais vai poder nos ajudar. E isso acontece. Então, é o Espírito Santo que nos consola. Mas por que isso aconteceu? Porque foi necessário ele morrer na cruz, voltar para o Pai e deixar um presente para a gente, que é o Espírito Santo hoje. Naqueles que deixam o Espírito Santo entrar. E quem não deixa, nós temos a missão de fazer o Espírito Santo tocar no coração dele. Mas aí vai ser a pessoa, e Deus vai ser a pessoa que vai ter que querer ou não que o Espírito Santo entre. Amém? Vamos lá, continuando. Agora, irmãos, o versículo 15 até o 16 que eu li para vocês. Aí o que acontece? Pedro, ele adverte que ele nos adverte que nós devemos ser um verdadeiro cristão e não como criminoso, um assassino, um ladrão e etc, como foi falado na passagem. Aqui é o que? A pessoa, ela tem que sofrer como cristão. Ele deve glorificar a Deus por isso. Eu estou sofrendo, é assim.
Eu estou sofrendo, então eu vou ter que glorificar a Deus? Sim, porque Ele está te fazendo você passar por essa prova para saber se você aguenta. Se você realmente entendeu que Jesus ele sofreu porque Ele era humano para ter a vitória, que foi a sua ressurreição. E hoje nós temos chance de ter essa ressurreição se vivemos Ele. Então, esse sofrimento, sim, é necessário. Vamos ter que passar, temos que glorificar. Exemplo que eu sempre falo, bíblico, Jó. Jó era um dos maiores, tinha dinheiro, tinha tudo, família. Deus deixou Satanás ele tirar tudo dele, só não tirar a vida dele. E o que aconteceu no final? Ele teve uma mudança. No final, tudo que ele perdeu, ele recuperou tudo. Por quê? Deus deixou porque ele sabia que ele é um servo fiel e ele ia aguentar a provação. E ele aguentou. Então, é o exemplo que eu falo. Por isso que o sofrimento faz parte. É o processo. Temos que passar por esse processo. Para que a gente, quando acontecer o que aconteceu com Jó, nós testemunhar para as pessoas. Tá vendo? Eu passei por tudo isso, eu dava glória a Deus. Eu glorificava o nome do Senhor. Eu não murmurava. E aí, teve a vitória. Então, irmão, faça a mesma coisa. Você falando para a pessoa. Amém? Então é isso. Espera aí, galera. Eu tô anotando o pedido do rapaz aqui, para não esquecer. Aí eu vou colocar em oração. Essa semana eu vou pro monte na terça-feira, então na terça-feira eu reforço a oração. Mas, Wesley, é que eu falei, eu não sei se é casamento, eu tô buscando pessoas de casamento, não sei se eu refiro ao seu casamento, mas se for casamento de alguém, falar pra pessoa, não desista. Tenha atitude e não desista da família. Continue. É que às vezes parece que não tem jeito, né? Mas faz parte. Isso acontece. É que Satanás tá querendo tá querendo você ou a pessoa, né? Desista. Então ele vai fazer de tudo. Então a pessoa tem que primeiro ajoelhar e orar a Deus primeiramente. Deixar ele agir na vida dela e aguentar. Amém? Então eu coloquei como casamento. Eu acho que é casamento que você está se referindo. Não sei se é o seu casamento ou se é o casamento dela com outra pessoa, que é uma pessoa conhecida sua, tá bom? Então dá essa orientação. Ajoelhar e orar, ela vai falar assim, eu já faço isso, mas fala para ela, continua. Jesus quer saber se você vai aguentar até o final, que nem aconteceu com o Jó. Amém, Wesley? Então, faça isso. Peraí, galera. Eu acho que a minha bateria tá fraca. Espera um pouquinho, galera. Dá só um minutinho que eu acho que a minha bateria tá acabando. Espera um pouquinho. Voltei, galera, mas é isso mesmo. A bateria dele tá com 5%. É onde eu tô usando para ministrar, né? Vamos lá, vamos continuar? Então vamos lá, galera. Que mais? Então, versículo 15 e 16 é isso. Deem glória mesmo nas piores situações, como aconteceu com o próprio Jó. Amém?
Agora do versículo 17 até o 18. Aqui o que acontece? O julgamento, irmãos, começa pela casa de Deus. A partir do momento que nós morremos, já estamos julgados. Quem morreu, irmãos, já está julgado. Viveu Cristo, está julgado. Não viveu Cristo, está julgado. O dia de julgamento que é na casa de Deus, quando ele voltar, através de Jesus, o Filho dele, aí vai ser o veredito, culpado. E quem chegar lá já vai saber se é culpado ou não, porque a consciência vai mostrar. Então aqui, nessa situação do 17 até o 18, é a questão do julgamento, né, purificador, que começa com o povo de Deus, irmãos, que é a igreja. Começa na igreja. Irmãos, entendam. Eu vou na igreja, eu participo, faço tudo. O que vai chegar? Não vos conheço. Por quê? Porque você estava na igreja, só que você vivia uma religião. Você não viveu essa igreja lá fora. Você não foi a igreja. Então, você tem que ser a igreja. A igreja somos nós. É importante congregar? É. Muita gente está fora da igreja e fala assim, eu não vou na igreja, mas eu vivo Cristo. Mas para você viver, você tem que estar na igreja. Porque na igreja que tem os irmãos que você conhece, os irmãos que precisam de ajuda. É a comunhão. Precisa. Amém, galera? Vamos lá, continuando. Então é aquela questão. Se você não vive a igreja lá fora, que é você falar de Cristo, é você evangelizar. O evangelho faz parte, irmãos. Tem que evangelizar, temos que evangelizar e falar de Cristo onde nós estivermos. Aproveitar as oportunidades. O Espírito Santo vai te dar oportunidade no momento certo que você está falando dele. Só de você estar vivendo dentro dos princípios cristãos, fazendo as coisas corretas. Você está numa empresa, faz as coisas certas na empresa, segundo as leis da empresa. Se for uma lei que não condiz com a palavra, é diferente, na empresa ou em casa. Então sigam. Então nós temos que fazer isso. Amém? Então é aquilo. Não é porque Jesus morreu e estamos salvos pela graça. Não é porque Jesus morreu e somos salvos pela graça que vamos poder fazer qualquer coisa. Salvos pela graça é uma coisa, sim. Só que nós temos que viver esse Cristo. Não é ficar de braços cruzados e deixar. Precisamos viver. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Muita gente considera esse versículo salvos pela graça, pode fazer qualquer coisa. Não é. Jesus fez a parte dele. A nossa parte é continuar falando do evangelho dele. Mostre para as pessoas que na hora do pior, é ele que vai agir. Deixem ele agir na sua vida. E vivam ele. Falem dele para as pessoas. Amém? Pregar o evangelho a todo o planeta. Quando o evangelho tivesse sido pregado que ele é o caminho, a verdade e a vida, que devemos amar o inimigo, ter arrependimento, aí quando tudo isso for pregado, que é o que nós temos que pregar, aí sim, quando isso for pregado em todo o planeta, aí é a hora dele voltar. Nós vamos saber, pode ter certeza. Nós saberemos. Então é aquilo, temos que obedecer o evangelho. É o temor, irmãos. A gente lê a palavra, conhece, temos que obedecer. Isso é fundamental. Amém? Então quem não segue essa questão, irmãos, a condenação já é certa. Eu falo, quem vive o que está na Bíblia, na palavra, pegue o que está na Bíblia, pegue assim, melhor. Leia os evangelhos, entenda os evangelhos, entenda como Jesus viveu. Façam igual, imitadores de Cristo. Se vocês fizerem isso, vocês estarão caminhando para a salvação. E façam constantemente, não parem. Porque ele vai voltar a qualquer momento. Ou ele pode te levar. Mas se você viveu e ele te levou, você já vai estar desfrutando dessa glória. Então, vivam constantemente. Amém?
Agora, para finalizar, o versículo 19, irmãos. Qual que é a conclusão que é mostrada aqui, pelo versículo 19? É o quê? É a confiança, né? É a confiança que nós devemos ter em Cristo. Então, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, irmãos, como está escrito aqui, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, devem entregar suas almas, suas vidas, seus cuidados a um Criador fiel, continuando fazendo o bem, pois Ele é digno de confiança para guardar o que lhe foi confiado. Então, vivam a sua vida para Ele. Hoje, irmãos, não é você que é. Hoje, Cristo vive em você. Cristo tá dentro de você. Quando Ele morreu, Ele deu um acesso para que podemos orar com Ele. E hoje, todos que vivem o Evangelho corretamente, mesmo nas dificuldades, tendo temor a Ele e amando o seu próximo, amando seu inimigo, de qualquer tipo de... amando seu inimigo e perdoando qualquer tipo de relacionamento, perdoar e voltar a ter esse relacionamento, porque se a pessoa não quiser, no dia do julgamento, ela vai ser cobrada. Então faça a sua parte, porque se você não fazer e não voltar a ter esse relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, aí não tem jeito. Então isso tem que ser feito, porque isso não vai entrar no céu. Concorda que você vai entrar comigo com rancor para aquela pessoa? Então é isso. Amém? Então, a palavra de hoje é isso, irmãos. Viva esse arrependimento, viva o Evangelho constantemente. Confie no Senhor e deixe a vontade dele agir na sua vida. Tudo que você for fazer, ajoelhe, ore primeiramente e deixe o Espírito Santo agir na sua vida. É sofrimento? No sofrimento. Aguente, suporte. Que você vai ter o regozijo no final, que é a vida eterna. E vai ter um regozijo também aqui, você vencer nessa luta. E você testemunha para outros, que o testemunho é necessário. Então a palavra, ela mostra isso. Sejam espelhos de Cristo, através do Evangelho de Jesus. Fale do Evangelho de Jesus. Constantemente. Amém? Então, é a palavra que eu queria deixar hoje para vocês. Amém, povo de Deus?